Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma videoaula. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Hoje nós vamos falar de operadores relacionais, operadores aritméticos no Java. Então, olha só, pessoal. Isso aqui nós temos os operadores aritméticos, que é quando você quer somar, subtrair, dividir. Essa barra aqui, pessoal, toda vez que você utiliza, eu posso usar literais ou eu posso usar variáveis e literais ou variáveis e variáveis, né? No caso aqui eu tenho uma variável e aqui eu tenho uma literal. Lembre-se o que é literal. Toda vez que você insere diretamente o dado no código, nós chamamos isso de literal. Quando você usa esse operador aritmético para fazer divisão, o que te dá, o retorno que vai ser armazenado em x aqui, vai ser o quociente da divisão do valor isso aqui com isso aqui. Por exemplo, se o valor de y fosse 8, né, o quociente da divisão seria 2. Então, é o 2 que é armazenado aqui. Esse símbolo aqui, ele te dá o resto da divisão. Né? Ou seja, se aqui for 8, se aqui for 10, por exemplo, se isso for 10 porcentagem 5, o que vai ser armazenado aqui em x vai ser o zero, que vai ser o resto da divisão entre 10 e 5. Isso aqui quando você quer incrementar um valor, né? Ou seja, você pegar o valor de x, incrementar um e atribuir o resultado a x. Por exemplo, se o x vale 2 e você acrescenta mais um, né? Então significa, se você faz essa operação, significa que o x vai para 3. Posso colocar o mais tanto à direita da variável como à esquerda da variável. E também eu posso decrementar, colocar tanto à direita como à esquerda. Isso aqui vai ter uma diferença você colocar à direita ou à esquerda quando você usa o sinal de atribuição, né? Então você vai colocar, por exemplo, y recebe x mais mais. Então quando você coloca y, né? Por exemplo, se você colocasse aqui, ó, y recebe, que é o sinal de igual, x mais mais. Se você colocar dessa forma, primeiro ele vai incrementar, ele vai atribuir o valor de x a y, e depois ele vai incrementar o valor de x em 1. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para você entender. Deixa eu abrir aqui o meu Excel. Aqui, vou aumentar aqui a tela, que aí fica mais fácil para vocês entenderem isso que eu estou falando. Então, vamos supor aqui, ó, se x vale 2, né, e y, sei lá, vale zero. Precisa ter que ter um valor, né? Então, se eu colocar aqui, ó, y recebe x mais mais, ao final dessa operação, o y vai valer 2 e x vai valer x vai valer 3. Por quê? Porque quando você faz assim, ó, ele primeiro vai pegar o valor de x e colocar em y. Qual é o valor de x? 2. Então, 2 vem para y. E depois ele vai incrementar o valor de x em 1 e acrescentar o próprio x. Então, x vai ficar 3. Agora, se eu pegar e fazer, vamos supor que os valores continuam esses. E se eu pegar e fazer aqui, ó, y recebe mais x, né? Aí o que ele vai fazer? Então, primeiro, agora ele vai incrementar o valor de x, depois vai atribuir y. Então, no final dessa operação, o x vai valer 3 e o y também vai valer 3. Ao final dessa operação. Então, essa é a diferença de você colocar à direita ou à esquerda. Mas se não tiver o sinal de atribuição na instrução, se tiver somente assim, ó, x mais mais, ou mais x, isso aqui é uma instrução porque termina com ponto e vírgula, né? Então, significa que nesse caso não faz diferença nenhuma tu colocar a esquerda ou a direita. Só vai fazer diferença se na instrução, onde tem essa operação, tem um sinal de atribuição, que é o caso disso aqui. Aí vai fazer diferença. Tá? Então, essa é a diferença entre um e outro. Bom, então esses aqui são os operadores, né, aritméticos. Aqui você tem também mais operadores aritméticos, mais concatenado, ou seja, menos verboso. Então, estou falando que tem o sinal de mais igual, menos igual, o asterisco é a multiplicação, né? Divisão e resto de divisão. Então, está mostrando aqui que se você colocar x mais recebe 3, é a mesma coisa que você falar x recebe x mais 3. Né? Eu estou te mostrando os vários exemplos, são bastante claros isso aqui. Então, esses são os operadores aritméticos. Né? Aqui tem as precedências de operadores, ou seja, numa instrução, você pode usar vários operadores, então você tem que tomar cuidado com relação aos operadores para ver o que vai ser realizado primeiro. Né? É a mesma coisa que tem na matemática, por exemplo. Quando você faz, quando você faz isso aqui, ó, 2 mais 2 dividido por 2, a resposta disso aqui é 3. Né? Porque a divisão tem prioridade sobre a soma. Mas se eu fizer assim, ó, 2 mais 2 dividido por 2, aí a resposta disso aqui vai ser 2, né? Porque
o parênteses tem precedência sobre a divisão. Né? E aí você pode olhar aqui, ó, aqui onde é que está o parênteses. Né? E a divisão está aqui, no caso, cadê? Aqui, ó, tá vendo? Então, e é a mesma regra que você vê lá na matemática, né? Ele também tem a precedência de operadores sempre quando você pega uma instrução muito grande. Tá? Então, isso aqui são as precedências. Precisa decorar? Não, você vai aprendendo com o tempo, com o uso. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Assim, aqui tem os operadores relacionais, né? Quando você quer testar se uma coisa é igual a outra, se o valor é diferente do outro, se é maior, se é menor, se é maior ou igual, se é menor ou igual. Então, esses são os operadores, não existe apenas esses, existem mais, mas eu vou fazer uma observação aqui para você. Tanto os operadores relacionais, como os operadores aritméticos, eles são propícios para você usar com tipos primitivos. Não é para você usar com objetos. Né? Então, não vou testar se um objeto é igual a outro usando sinal de igual, ou diferente, ou maior, ou menor, nós não usamos esses operadores. E nem fazemos operações aritméticas entre objetos. Nós fazemos operações aritméticas com os atributos dos objetos, e não entre objetos. Então, vou lhe dar um exemplo aqui agora do uso da string. É bom que eu mostre para você como é que funciona a questão da string. Tá? Veja um código aqui. Ó. Nesse código aqui, ó, eu criei duas strings, né? E depois eu estou perguntando se uma string é igual a outra. Né? Vou vir aqui, eu vou apagar isso aqui. Né? Então, vou ver se é igual a outra. Né? O que ele me dá de retorno é isso aqui. Eu criei duas strings, olá e olá2, eu pergunto, olá é igual a olá2? Veja que eu comentei para vocês, esses operadores aritméticos ou relacionais, que isso aqui é um relacional, né, de igualdade, ele não é propício para você usar entre objetos, já que olá e olá2 são objetos do tipo string. E todos esses operadores aritméticos relacionais são propícios para você usar com tipos primitivos. Né? Se você roda essa aplicação, ó, ele fala que são iguais. Olha lá, tá vendo? Olha a resposta disso aqui, opa. Olha a resposta da execução disso aqui. Ele está falando que essas são iguais, ou seja, que Olá e Olá2 é iguais. Só que ele está te dando um falso positivo. Por que ele está te dando um falso positivo? Pelo seguinte, quando você pega a representação, por exemplo, da memória, né, que eu já trabalhei com essa representação com vocês em outras ocasiões, né, vou apagar isso aqui, ó. Eu vou fazer lá aquele processo que eu faço com vocês bem quando falo, ó, isso aqui é a área de memória chamada heap, né? Isso aqui é a pilha. Né? E esse aqui é a área de código, né? Esse espaço chama-se espaço de endereçamento do processo. Né? Ou seja, toda aplicação que você executa, ele joga nessa área de memória. Então, aqui eu tenho a área de memória chamada heap, aqui eu tenho a área chamada pilha, e aqui você tem a área código. Né? O que fica no código? O que fica na área de memória de código? Né? Opa, código. Fica o quê? O seu ponto class, né? Que você gera quando você compila o programa Java. O que fica na pilha? Fica as variáveis locais. E o que fica no heap? No heap fica os objetos. Né? Os objetos ficam no heap. Então, está a sua área de divisão, a área segmentada. O que existe durante toda a execução do código é aquele que está no código, durante toda a execução do programa, aquele que está no código e aquele que está no heap. Aquele que está na pilha só vai existir enquanto você está executando um método, né? Já que os métodos reservam a área de memória durante o processo de execução na pilha. Bom, por que esse comportamento aqui ele fala que são iguais? Pelo seguinte, eu já falei, já comentei com vocês em outros momentos, e no caso, quando a variável não é de tipo primitivo, né, na verdade, ela guarda um endereço de memória. Toda variável que não é do tipo primitivo, quando você vai buscar o conteúdo dela, o que tem dentro do conteúdo dela é um endereço de memória que aponta para o heap, já que todo objeto está no heap. Então, como é que funciona aqui? Ó? Então, se eu pegar aqui, ó, e tentar fazer uma execução rápida aqui, o que acontece? Quando você pede para executar o programa, né, ele vai ter até aqui o ponto class do meu código, né, que no caso aqui meu código chama-se prog3.java, então está aqui o class do prog3. Aqui vai ter o método main, né, aqui vai ter o método main. E aqui o que vai acontecer? Quando ele começar a executar o programa, como eu já falei para vocês em outros momentos, o método main é o primeiro método a ser executado. Eu posso ter vários métodos dentro de uma classe, né? Mas o main é o primeiro método a ser executado. Então, quando ele é executado, reserva-se uma área de memória aqui para ele na pilha, né?
E ele vai criar essa... Primeiro ele cria o objeto, aqui é uma forma de você criar objeto string. É um dos poucos objetos no Java que eu crio sem usar a expressão new, né? Uso só o sinal de atribuição. Então, ele vai colocar aqui, ó, na verdade, na área do objeto, ele não vai ter apenas o dado, né? Ele vai ter outras coisas. Mas aqui, para simplificar, eu vou colocar só o dado. IFO, campus, palmas. Né? E aqui ele vai criar a variável olá e vai falar onde é que está esse endereço. Então, está em A1. Ou seja, o objeto que ele criou, que é esse aqui, ó, ele está localizado em A1. Então, eu guardo aqui o endereço de memória. Quando você cria A2, quando você cria strings dessa forma, ele vai olhar o seguinte: bom, eu já tenho uma string que tenha este mesmo conteúdo? Tem. Então, na verdade, ele cria um atalho. Então, em vez de criar um novo objeto string, ele simplesmente vai colocar a variável aqui e colocar o valor, desculpe, o endereço do objeto. Né? Ou seja, as duas variáveis apontam para o mesmo objeto. Né? Por que ele não criou um outro objeto string? Por questão de economia de memória. Né? A área de heap é uma área finita. Né? É economia de memória. E toda string é uma constante. Toda vez que você altera um string, na verdade, ele cria um novo objeto. Né? Então, quando você faz isso aqui, ó, criou as duas variáveis. Quando ele vem para aqui, ele vai perguntar: olá é igual olá 2? Veja que as variáveis locais, olá e olá 2, são para armazenar endereço de objeto. Né? São para armazenar objetos. Então, na prática, o conteúdo delas são endereços de memória, que eu estou representando esse endereço aqui na forma de localização no Excel, ou na A, linha 1. Ele vai perguntar o endereço para qual olá aponta, para qual olá, aqui é olá 2, né? O endereço para qual olá aponta é igual ao endereço para qual olá 2 aponta? É, por isso que ele está falando que as strings são iguais. Mas se eu criar essa string de uma forma diferente, por exemplo, ó, em vez de eu criar dessa forma aqui, olá 2 dessa forma, eu vou criar dessa forma aqui, ó. Olá 2, string, olá 2, recebe new string, e eu coloco aqui o conteúdo, ó. Olá, IFO Campus Palmas, né? O mesmo conteúdo, ó. IFO Campus Palmas. Se você criar dessa forma, que não é muito comum, ou se você obter um string, por exemplo, a partir de um scanner, né, no qual o usuário digitou alguma coisa, digitou IFO Campus Palmas, né, ele obrigatoriamente cria uma string diferente na memória, mesmo se já existia um string com o mesmo conteúdo. Então, no caso aqui, quando eu faço isso, o que vai acontecer aqui? Como eu usei new aqui, ou se for por new, ou se seja via scanner, no qual o usuário digita, mesmo existindo um string igual, ele vai obrigar você a criar outro. E aqui vai acontecer o quê? Aqui, olá 2 passa a apontar para a 2. Então, veja que, apesar das strings terem o mesmo dado, né, elas são objetos diferentes na memória. Agora, quando ele for comparar, se olá é igual a olá 2, ele vai comparar os endereços aqui. Olá está apontando para onde? Para 1. Olá 2 está apontando para onde? Para 2. Ele vai falar que são diferentes. Então, tanto é que se eu rodar a aplicação aqui novamente, ó, vamos lá, vou rodar, ele não vai falar mais que são iguais, ó, vou falar que são diferentes. Olha lá, mostrou aqui para mim, ó, são diferentes. Se eu comentar isso aqui, ó, e descomentar a parte anterior, ó, e pedir para rodar, ele vai falar que são iguais aqui, ó. Tá vendo? Opa, agora está rodando. Olha lá, falar que são iguais. Ó. Então, por isso que é um falso positivo. Por isso que você tem que tomar cuidado. Toda vez que você comparar objetos, né, quero comparar objetos, eu não posso utilizar esses operadores relacionais. Posso comparar objetos? Posso, mas cada um tem a sua forma. No caso, se eu quiser comparar strings, teria que fazer um outro processo, que seria o quê? Seria fazer assim, ó. O correto é eu fazer assim, ó. Olá, vou comentar essa linha do if aqui, só para demonstrar isso rapidamente para você. E vou colocar um outro if aqui. Ó. Eu colocaria aqui, ó, if, e aí eu colocaria, posso colocar olá, ou olá 2 primeiro, não me importa, ponto, equals. O equals ou equals ignore case. Equals ignore case é mais completo, porque ele separa, não importa se você escreveu o string com letra minúscula ou maiúscula. Ó, se eu perguntar se ele é igual ao olá 2, então o que eu estou perguntando na prática? Eu estou perguntando se o conteúdo da variável olá foi igual ao olá 2. Ao se fazer isso, aí sim ele vai me dar, ele está comparando o conteúdo da string, ou seja, o dado realmente da string. Aí agora ele funciona.
eu comparar aqui. Deixa eu salvar aqui. Vou executar, ó. Ele vai falar que são iguais, ó. Aqui o resultado dele aqui, ó, são iguais. Se eu pegar e colocar aqui, ó, são Olá e Olá 2, ele está falando que são iguais. Se eu colocar a versão anterior também, ó, a gente comentar esse aqui que eu criei com o string e com esse outro, ele também vai falar que são iguais, ó. Salvar. E continua falando que são iguais, ó. Então, essa é a forma, ó, mostrou aqui de novo, ó, são iguais. Então, essa é a forma correta de você comparar objetos. Mas isso aqui só funciona se os objetos forem do tipo string. Se o objeto for de outro tipo, se for outro tipo de objeto, eu vou ter que procurar dentro do código se existe um método dentro dessa classe, né, dentro desse objeto, para comparar um objeto com o outro. Bom, pessoal, essa videoaula é isso, tá? Então, até a próxima videoaula.